Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre como eu consegui alcançar um patrimônio acima de 100 mil investidos na Bolsa de Valores, pessoal. Ou seja, como que eu consegui alcançar um patrimônio de 114 mil investidos na Bolsa apenas com 21 anos de idade, tá? Ou seja, eu consegui esse patrimônio investidos na Bolsa em apenas 2 anos. Porque, pessoal, eu comecei a investir aos meus 19 anos de idade. E eu vou falar aqui neste vídeo os segredos que me fizeram chegar neste patrimônio. Por isso que eu sugiro que você fique até o final deste vídeo, porque eu vou dar um combo de informações para vocês e ainda de brinde vou dar duas ações aí com potencial de rentabilidade acima de 100%. Por isso, pessoal, fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou falar todos os segredos que me fizeram chegar a este patamar de patrimônio em um curto espaço de tempo. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conhecimento de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que você alcance a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões, macetem o dedo no like porque ajuda muito aqui no engajamento. E, pessoal, ative o sininho porque vocês podem receber sempre os vídeos novos aqui no canal. Também considerem, pessoal, em me seguirem no Instagram, basta clicar aqui no link na biografia e aderir à minha planilha Ações com Alto Potencial, que pode te proporcionar um valor muito bom aí para você. Então, fica a seu critério, vamos ajudar aí esse Instagram a crescer. Bom, pessoal, começando então aqui com o tema, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é como então eu cheguei ao patrimônio de 114 mil investidos na Bolsa de Valores em um curto espaço de tempo. Porque, querendo ou não, pessoal, por mais que não seja um patrimônio tão elevado, como muitos influencers de investimento possuem, 1 milhão, 2 milhões, é um patrimônio até que significativo, construído em apenas 2 anos, tá? E nesse vídeo os segredos serão revelados. Primeiro eu quero compartilhar um pouco a minha história nos investimentos para vocês. A minha história, ela começou um pouco interessante, tá? Por quê? Porque eu tinha aportes bem pequenos para realizar na carteira. Perceba quando a gente vai aqui no patrimônio da minha carteira, o crescimento foi bem expressivo, tá? Claro, vocês podem verificar que no ano de 2021 eu comecei a efetuar alguns aportes. Portanto, por que eu considero 2 anos? Porque foi neste ponto que eu comecei a realizar aportes na carteira de uma forma mais frequente, tá? Ou seja, não vou mentir para vocês, o nível de aporte ele é ali um tanto que elevado. Portanto, vocês percebam que no início da minha trajetória eu não aportava tanto e logo após isso eu continuei com consistência aportando do meu bolso e reinvestindo todos os dividendos que minha carteira foi produzindo, tá? Como vocês podem perceber, aqui no ano de 2022 eu comecei a fazer isso periodicamente. Mês após mês eu aportava e reinvestia todos os dividendos da carteira. Pablo, você foi perfeito? Não, pessoal, de longe perfeito, tá? Eu errei muito no meu início. Pessoal, por isso que eu já peço para vocês tomarem muito cuidado com o início de vocês. Eu errei diversificando em várias empresas. Eu comecei essa carteira aqui, eu não consigo mostrar para vocês, mas aqui quando eu tinha 10 mil investidos, eu tinha ali 10 ações no meu portfólio, 1.000 em cada uma, tá? Com o passar do tempo, eu fui concentrando a minha carteira, tanto que hoje vocês podem verificar que eu tenho 3 ações apenas no meu portfólio, Banco do Brasil, BR Partners e Sanepar. E nessa época eu não tinha BR Partners e nem Sanepar, tá? Eu apenas tinha ações ali de outros bancos, né? De elétricas, que eu acabei fazendo uma diversificação muito elevada no início. E eu acredito, pessoal, na minha concepção, que esse foi o principal erro da minha trajetória. Diversificar meus investimentos de uma forma muito acelerada no início. Eu não abomino a diversificação. Na verdade, eu defendo que você tem que sim ter uma carteira diversificada para que você possa aproveitar todas as oportunidades. Portanto, pessoal, para você que está iniciando nos investimentos, você que está montando a sua carteira agora, que tem pouco dinheiro para investir, eu não acho que seja necessário você ter um monte de ativos, pessoal, porque você vai acabar não conseguindo aproveitando todas as oportunidades. E o provento, ao diversificar a carteira excessivamente, ele será muito baixo, porque vamos supor que minha carteira seja ali de 10 empresas. Meu provento seria muito menor com 114 mil, tá?
Diferentemente de outros influencers que vocês olham de investimentos, outros educadores financeiros, tá? Que você vê uma carteira de 1 a 2 milhões que tem 10 ativos. Pessoal, eles já estão com 2 milhões, é muito dinheiro. Se eles tiverem ali 100 mil em cada ativo, já fica legal. Eu, por exemplo, que tenho ali 114 mil, não posso ficar pulverizando em várias companhias, tá? No máximo até 5 ações, tá? E eu ainda acho que já está excessivamente diversificado. Eu prefiro focar em boas empresas, a bons preços que paguem bons dividendos, portanto, uma concentração maior nas boas pagadoras de dividendos, tá? Então, esse foi o erro da minha trajetória. Qual foi aí, de fato, o meu acerto para eu conseguir ter esse diferencial? Foi, de fato, focar na estratégia de dividendos, tá? Até porque, para eu construir um patrimônio de R$ 114.500 em 2 anos, eu consegui uma rentabilidade bem acima da média, tá? Mas quando o pessoal olha uma rentabilidade de 40% ao ano, o pessoal fica espantado. Pessoal, uma rentabilidade de 40% ao ano depende de vários cenários, depende do momento de mercado. Por exemplo, eu comprei ações do Banco do Brasil quando elas estavam extremamente descontadas e eu já recebi muitos dividendos dessa posição. Isso já me acumulou uma rentabilidade muito expressiva. Se eu colocar aqui, por exemplo, quando eu iniciei aportando na carteira, tá? Ou seja, eu tinha ali no caso, vamos supor aqui, né? Um aporte específico, vamos colocar aqui, né? E vamos colocar, pessoal, uma taxa de 40% ao ano, tá? Eu comecei a carteira com este patrimônio, 40% ao ano e aportando mensalmente ao longo do tempo. Eu aportei ao longo de 2 anos, né? Com essa rentabilidade. Quando a gente coloca aqui um calcular, podem perceber que o patrimônio chega a R$ 92 mil. Então foi mais ou menos essa rentabilidade que eu consegui através dos investimentos, tá? Até porque nesses últimos meses eu dei uma turbinada nos aportes, né? Eu zerei basicamente meu caixa e estou posicionado 100% em Bolsa Brasileira. Agora vocês verão aportes mais frequentes aí lá para o mês de maio, tá? Onde eu vou voltar a fazer aportes com bastante frequência na Bolsa, até porque agora todos os aportes que eu vou realizar aqui são advindos dos dividendos. Basicamente o meu caixa eu zerei aí com bastante frequência porque acredito que a Bolsa está extremamente barata, tá? Mas tirando esse cenário extraordinário, eu sempre fiz aportes ali consistentes. E vocês podem perceber que eu teria mais ou menos isso. Colocando ali uma rentabilidade de 45% ao ano, nesses últimos 2 anos, chega justamente ali quase a R$ 100 mil. Então, não é nada irreal uma rentabilidade de 40% ao ano. Portanto, claro, pessoal, é uma rentabilidade diferenciada. Para você ter esse tipo de rentabilidade, você tem de ter um conhecimento maior. Eu, basicamente, na minha história de investimentos, estudo 100% ativos de risco, tá? Ou seja, eu não tenho investimentos ali em renda fixa. O pessoal olha essa carteira, mas eu tenho 100% em ações. Eu também posso levar ferro, tá? Claro, pessoal, ações é diferenciado. Você pode ter um retorno elevado no médio e longo prazo. Portanto, o seu nível de conhecimento tem que ser mais elevado. Por isso que eu decidi preparar este canal para vocês, para ensinar você do zero como você pode sim ter uma carteira 100% em ações. Claro, você é livre para fazer o que bem entender. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ter ali 60% em ações, 40% em renda fixa e tá tudo bem. Você tem que fazer o que é mais confortável para você. Só que saiba, quanto mais você se expõe a ativos de risco, ou seja, basicamente aquela velha frase, né? O capitalismo, ele tende a premiar o risco. Pessoas que correm mais riscos, porém calculados, elas podem conseguir retornos mais elevados do que a média, que é o meu caso. Por meu patrimônio estar 100% em renda variável, em empresas que pagam excelentes dividendos como banco, saneamento, e eu ter comprado essas empresas a patamares de preços baixos, por isso que eu tenho uma rentabilidade bem diferenciada, porque eu basicamente, né, faço até uma brincadeira, tento acertar aí o fiofó da mosca, né? Mas não é sempre assim, pessoal. Tive erros, por exemplo, eu errei recentemente Irani, onde eu acabei perdendo dinheiro. A Irani é um case de longo prazo, mas, por exemplo, eu peguei num preço muito alto, comecei a comprar ações da Irani a R$ 11. Hoje a ação está valendo 6, e tudo bem que ela é um investimento de longo prazo, mas eu vislumbrei oportunidades melhores no momento, que é o caso da BR Partners, tá? Então nem sempre você vai acertar em tudo. Por mais que você tenha preço, por mais que você tenha dividendos, você uma hora ou outra vai errar, e é normal. Como já dizia nosso velho antigo Warren Buffett, que é uma lenda do mercado financeiro, o que importa no final das contas é que você acerte mais do que você erra. E colocando a lupa de investimentos nesse longo prazo que eu obtive, eu mais acertei do que errei, tá? E aí, a minha estratégia, ela é 100% voltada na parte de ações, mas desde que sejam ações que paguem bons dividendos, a bons preços e que sejam de setores defensivos. Perceba que eu não tenho commodities, eu tenho um conhecimento ali no setor de commodities, né? Tenho conhecimento sobre Vale, conhecimento sobre Petrobras, já sei como essas empresas funcionam. Portanto, para mim,
nos preços atuais faz muito mais sentido se posicionar em setores mais defensivos. E eu vou explicar aqui para vocês a lógica por trás dessa carteira, tá? Eu já mostrei para vocês a minha rentabilidade e já mostrei aí de fato o crescimento patrimonial. Claro que também, pessoal, temos o crescimento do dividendo, tá? Se a gente pegar aqui os proventos da carteira, não está contabilizando tudo, o investidor 10 ele contabiliza melhor. Perceba que o total recebido dessa carteira já foi R$ 12.272 até agora. E eu tenho provisionado para receber 2.549, tá? Advindos do dividendo do Banco do Brasil e do dividendo ali dos proventos do Banco do Brasil. E eu tenho ali da BR Partners embutido nisso, tá? Então, na verdade, para esse mês eu tenho até mais proventos para receber. Se eu pegar aqui, por exemplo, na minha calculadora, recentemente a BR Partners, ela anunciou um dividendo extraordinário na ordem de 0,78 por ação. Se eu somar aqui 0,78 por cada ação vezes 1.409, né, que é a minha quantidade de ações na companhia, perceba, 1.099 mais o provento do Banco do Brasil, mais o pequeno JCP, vamos ver aqui, ó, 1.446 mais... Eu coloquei errado aqui a conta, né? 1.446 mais 1.099, ou seja, 2.545, que chega justamente nesse provento aqui do investidor 10. Se eu somar com o JCP que tenho para receber do Banco do Brasil no final do mês, que ele anunciou um provento extra, né? Eu vou receber este provento para o fim do mês, o que é uma renda muito boa para que eu possa reinvestir e aumentar a minha quantidade de ações na carteira. Aí eu posso, por exemplo, comprar um Banco do Brasil que está barato, abaixo dos R$26 eu encontro como descontado. Posso comprar uma BR Partner se der uma caída. Posso comprar Sanepar não, que já subiu bem, tá? Prefiro comprar Sanepar ali abaixo dos 5,80, 5,70, que eu tenho uma margem de segurança maior. Então vocês percebam que é um efeito dinâmico. E o crescimento da minha carteira no termo de proventos foi elevado. Se eu fizer uma divisão de 12.272, que foi o total que eu recebi de proventos nessa carteira, e dividir pelo meu patrimônio alocado, não é o patrimônio total, é o patrimônio alocado, tá? De 110.028, olhem o meu provento, está de 11,1% nesta carteira. Então perceba que meu provento está bem alto, justamente porque eu gosto de pegar ações a bons preços. Pessoal, vocês podem falar, né? Mas no Brasil, as estatais, empresas do governo, elas tendem a pagar um provento maior. Por exemplo, vocês percebem que minha carteira, 80% dela está em estatais. Banco do Brasil é uma estatal, Sanepar é uma estatal. A única privada que é a BR Partners, mas é uma privada que está a um excelente preço, que também está me proporcionando um bom provento. Então vocês percebem que, geralmente, né, você tem que ter um comportamento contra a manada. Não adianta, o pessoal vai falar muita bobeira nisso da sua trajetória. Ah, você está concentrando demais sua carteira, o risco Brasil, o risco fiscal, tudo vai derreter, você tem o seu patrimônio pessoal. Não tem como, o mercado não quer que você invista, ele não quer que você tenha investimentos de longo prazo, eles querem que vocês fiquem girando o seu portfólio. Por quê? Porque isso fomenta as indústrias. Quais indústrias, pessoal? As indústrias, no caso, as empresas corretoras, né? As sociedades corretoras. Por quê? Porque elas lucram com taxas dos seus investimentos. Então, por exemplo, você tem ali uma corretora, uma venda que você realiza, ela já lucra com taxas dentro da própria corretora. A B3 lucra com emolumentos quando você realiza uma venda. Então, basicamente, o mercado, ele quer que você se desfaça das suas ações o mais rápido possível. Por isso que eu super recomendo que você se mantenha firme e acredite numa estratégia, porque, pessoal, não tem como, você tem que ter uma estratégia traçada. Sem estratégia, você não vai chegar lá. Claro, eu não pretendo ficar com essas 3 empresas para sempre. Conforme meu portfólio for aumentando, eu posso sim colocando novas posições na carteira. Por exemplo, uma BB Seguridade, por exemplo, uma empresa do setor de energia. Portanto, isso demanda tempo, porque também tem um outro critério que eu já vou entrar com vocês, que é o preço. E agora, para você que ficou até o meio do vídeo comigo, eu vou revelar as 3 ações, o racional das 3 ações da minha carteira e 2 aqui da minha carteira que tem um alto potencial de valorização. Bom, a primeira já não é segredo de ninguém, top 1 aqui do portfólio é o Banco do Brasil, pessoal, não tem como, tá? O Banco do Brasil fez com que eu acumulasse 77% do meu portfólio atrelados aí na ação, tá? E o porquê que eu estou fazendo isso, Pablo? Por que você tem 77% da sua carteira em Banco do Brasil? Pessoal, vou esclarecer 2 pontos. Primeiro, qualidade, tá? Ele é um banco que sempre pagou excelentes proventos. Mesmo com épocas de turbulência, ele sempre pagou proventos. Então perceba que ele tem uma média de dividend yield muito atrativa no médio a longo prazo. Outro fator que me fez concentrar no banco são suas próprias perspectivas. O mercado e o próprio banco projetam um lucro líquido de 37 bilhões de reais. Se a gente pegar 37 e dividir pela base acionária, que eu já lembro aqui de cabeça, temos um LPA de 6,45 por cada ação.
6,45 por cada ação, vezes aqui um payout de 42%, podemos esperar um dividendo líquido para Banco do Brasil de 2,70, tá? 2,70 dividido pela cotação de 25,17, temos um provento de 10,7% ao ano. Então perceba que é um excelente provento para Banco do Brasil nesse patamar de preço, né? O que aqui, 2,70 que se a gente considerar 9% de preço teto, que é o prêmio de risco que eu considero para empresas estatais, nós temos então aí R$30 de preço teto, que dividido por 25,17, temos uma margem de segurança de 19% para Banco do Brasil. Esse é um dos motivos que me fez concentrar no banco, devido ao seu alto provento, tá? Outro motivo que me fez concentrar, claro, não é só pelo dividendo. As ações estão extremamente baratas e têm potencial de valorização. Pessoal, não vou ser hipócrita com vocês, eu também me importo com a valorização. Portanto, eu gosto que as ações caiam e se mantenham baratas com bons fundamentos, porque eu posso acumular mais barato, mas a valorização, ela também faz parte do seu retorno de longo prazo, tá? Mesmo que seja a menor parcela. Bom, se a gente pegar aqui 37 bilhões, que é o lucro líquido, qual que é o valor de mercado do Banco do Brasil hoje na Bolsa de Valores? O valor de mercado se encontra em 144 bilhões de reais. Se a gente dividir por 37 bilhões, temos um valor de um preço sobre lucro de 3,8 vezes, o que fica extremamente descontado em relação à sua média histórica, tá? Para o Banco do Brasil ser cotado na sua média de preço sobre lucro, tá? Ele precisaria se valorizar, porque olhem só, pessoal, vamos pegar aqui um lucro líquido de 37 bilhões de reais, colocando uma margem para baixo, tá? 36 bilhões devido aos problemas que o agro tem enfrentado. Vamos multiplicar aqui 6,38 vezes. Era para o banco ter um valor de mercado de 229 bilhões, se o mercado se aquecesse para pelo menos pagar a média histórica de Banco do Brasil. O que dividido pela quantidade de ações nos dá uma cotação de basicamente R$40, que dividido ali pela cotação que a gente está no momento de 25,15, temos um potencial de valorização de 59,37%, apenas para ele chegar no seu preço sobre lucro histórico, tá? Fora que Banco do Brasil segue abaixo do valor patrimonial. Só para o banco chegar ali no seu valor de patrimônio, ele já precisaria se valorizar. Olha só que interessante essa conta, pessoal. O banco ali tem um P sobre VP, um VPA, né, de 31,53, dividido pela cotação atual, o Banco do Brasil precisaria se valorizar para chegar no seu VPA mínimo de 25,36%. Isso já nos proporciona rentabilidade. Soma com 11% de dividendos, tá? Olhem a rentabilidade que o Banco do Brasil pode proporcionar apenas no curto prazo. Pessoal, é extremamente interessante, tá? Para uma empresa que está tão descontada a um nível de banana e ainda por cima proporcionar um provento bem alto. Por isso que eu enxergo que Banco do Brasil pode ser sim a top pick da minha carteira, tá? Não é à toa que se a gente utilizar até a métrica do preço justo de Benjamin Graham, que funciona muito para empresas da velha economia, podemos aplicar aqui 22,5 vezes 6,45, que é o LPA, vezes um VPA de 31,53, temos um preço justo de 67,64. O que dividido ali pela cotação atual de 25,17, temos um potencial de valorização para Banco do Brasil de aproximadamente 168%, tá? E não seria nada irreal se a bolsa engatasse um ciclo de alta e o banco fosse cotado por este múltiplo. Perceba que ele já foi cotado a 10 vezes lucro, antigamente lucrando muito menos. O mercado já pagou múltiplos mais elevados, com o banco lucrando muito menos, pessoal. O que é isso? Estamos numa raridade, tá? Se o banco lucrava nessa época 18 milhões e o mercado já pagou 10 vezes, imagina se o mercado novamente pagar 10 vezes uma época e com ele lucrando esse lucro ainda com perspectiva de lucro. Temos um potencial de alta muito interessante para as ações, tá? Segunda ação aqui da lista, que eu também tenho uma concentração significativa no meu portfólio, e eu vou explicar o racional, é a BR Partners, tá? Já em termos de qualidade, o BR Partners, ele veio encantando os meus olhos, por quê? Porque ele é um banco que não tem risco de crédito. Resumindo, Pablo, o que é risco de crédito? Sou novo no canal, não entendo de administração. Risco de crédito, no caso, o que significa o risco de crédito? Significa que o banco não tem riscos de inadimplência, ou seja, igual um bancão múltiplo tradicional, que tem o risco ali, né, de provisões para devedores duvidosos, os clientes ficarem com dívidas com o banco, o que isso acarreta inadimplência e uma provisão para liquidação duvidosa mais elevada, que foi o caso que aconteceu com o Bradesco. A Americanas ficou em dívida com o Bradesco, o banco provisionou muito para o seu balanço, isso acabou impactando o lucro. Então, diferentemente de bancos múltiplos tradicionais, a BR Partners ela não tem risco de crédito, é um banco que depende apenas de intermédios, ou seja, intermediação para o mercado de capitais. É um banco que
exclusivamente é de investimentos. Então ele tem um risco menor, tá? Então perceba que no mercado de Selic mais baixa, ele pode se beneficiar, tá? Com intermediações de empresas para o mercado financeiro. E num cenário de Selic mais alta, ele também se beneficia, porque ele tem exposições no mercado de dívida, tá? Então perceba que é um banco que ganha nos dois cenários. E BR Partners, ela tem encantado por ela ser uma microcap, uma empresa de baixo valor de mercado. É uma empresa que já tem pago bons proventos. Raramente você encontra small caps no Brasil que pagam acima de 6% ao ano. BR Partners tem pago esses proventos, tá? E o interessante é que BR Partners, ela teve um crescimento de lucro, se vocês observarem aqui na ótica desde o seu IPO, ela já vem tendo um crescimento de lucros muito expressivo e expansão dos seus negócios, né? A empresa saltou de um lucro de 22 milhões de reais para a faixa de um lucro de quase 200 milhões. Se BR Partners replicar, no pior dos cenários, um crescimento de 20%, tá? No seu lucro para o próximo ano, podemos esperar um lucro de 240 milhões de reais. O que, se a gente dividir aqui pela quantidade de ações da empresa, temos um LPA de 2,10. Como o banco está pagando 70% de payout, podemos esperar um dividendo por ação projetado de 1,47 para a BR Partners para o próximo ano, pelo menos, né? Se a gente dividir aqui pela cotação de 15,78, temos um provento projetado de 9,3% ao ano. Por isso que meu preço teto em BR Partners fica ali em torno, tá? Se nós considerarmos, de R$21. Eu tenho meu preço teto pessoal em 17, tá? Ela ainda tem margem de seguranças nesses preços. Eu tenho um preço teto ali de 17,50, dividido por 15,78, ainda tem uma margem de segurança de 10% para as ações, tá? Então, abaixo ali dos 15,50 eu vejo como oportunidade, tá? 15,78 também, mas eu prefiro, no caso, uma margem um pouco maior para que eu tenha ali mais segurança investida. Ainda mais por ser uma small cap, preciso exigir um prêmio de risco um pouco maior na empresa, tá? De qualquer forma, dividendos excelentes. E agora, pessoal, o mais interessante do BR Partners é que ele também se encontra barato e tem potencial de valorização. Perceba que no seu IPO, com um lucro líquido muito inferior, ele foi cotado a 13 vezes. Para a gente não ficar injusto nessa conta, podemos colocar um PL médio de 10, tá? De qualquer forma, se o banco continuar crescendo a sua lucratividade e for cotado novamente que seja a 11 vezes lucro, temos então um valor de mercado de 2,5 bilhões, que dividido pela quantidade de ações nos proporciona uma cotação de R$22. Dividido ali por 15,78, que é a cotação atual, potencial de valorização para o BR Partners de 40,6%. Então perceba que é uma small cap que tem potencial de se valorizar e ainda por cima de pagar excelentes proventos, o que pode incumbir uma rentabilidade bem elevada. Claro que nada se trata de recomendação, tá? Então mostra, pessoal, que você selecionar empresas small caps que está com bom crescimento pode ser muito bom para sua carteira, tá? Por isso que eu tenho comprado com bastante força o BR Partners e sigo acompanhando os resultados para ver como vai se performar. Fora que é um banco que entrega margens fantásticas, 48%, cada R$100 de receita, o banco entrega, pessoal, 48% de lucro. Isso aqui é margem muito alta. Temos um ROI acima de bancão privado, 22% de ROI, acima inclusive do seu par BTG Pactual. E o retorno sobre ativos também continua bem alto. Por uma empresa que tem crescido a uma taxa de mais de 20% ao ano, para mim é uma clara oportunidade. Por isso que eu concentrei aí 19,41% do meu portfólio em BR Partners e eu pretendo continuar aumentando posição conforme a empresa for me apresentando preços atrativos. Não que já não esteja, né? Como o meu médio está ali em 15,16, posso sim efetuar mais um aporte nesse preço, mas eu prefiro uma margem de segurança um pouquinho maior, tá? Até para eu ter ali uma segurança ali no preço médio, conseguir um provento diferenciado. Então, vou acumulando aí conforme, até porque nesse patamar de preço eu prefiro o Banco do Brasil a 25 do que BR Partners aqui em 70. Agora, claro, se Banco do Brasil eventualmente sobe para 26, 26,50 e BR Partners cai para 14,70, aí eu preferiria BR Partners porque vai depender de qual ação está com mais margem de segurança no momento para eu efetuar algum aporte, tá? Terceira ação aqui dessa lista que eu aportei recentemente na minha carteira, eu acredito que tem um potencial bem expressivo, é a Sanepar. A Sanepar já deu uma disparada, inclusive eu estou com um ganho de 12,9% na carteira. Por quê? Porque a ação está com rumores de ser privatizada, então o mercado acabou precificando a ação a um nível mais alto. Portanto, a Sanepar estava sendo cotada a 5,20, a 5,30, que estava num preço até que atrativo, tá? Sanepar sempre foi uma empresa muito boa, com resultados sólidos, saneamento, alta barreira de entrada. Perceba que ela teve um crescimento de lucros bem expressivo ao longo dos anos, tá? O que é uma empresa que pode sim proporcionar e proporcionou um retorno para o acionista muito bom.
O ponto com Sanepar, pessoal, vocês devem estar se questionando. Pablo, por que você gosta de Sanepar? É uma empresa que paga poucos proventos. Pessoal, a finalidade na carteira dela é outra. Primeiro, a indenização, que eu já vou entrar aqui com vocês nesse aspecto, tá? Na foto atual, Sanepar já se encontra descontado. Já está descontada, sem considerar a indenização. Valor patrimonial é de R$ 6,98. Para a ação chegar no seu valor patrimonial mínimo, ela já teria que subir pelo menos aí, né, uns 12,74%. Então já está de lá barata, fora que está abaixo do seu PL médio, tá? Que fica em torno ali de 7 a 7,12, em mercado de alta já foi cotada a 9,76. A questão com o Sanepar, pessoal, é a indenização. Por quê? O governo federal ela ganhou da União uma indenização de 3,6 bilhões de reais, o que pode deixar a ação extremamente descontada. Já considerando no quesito dividendos, se ela optar por pagar essa indenização de dividendos, 3,6 bilhões dividido ali pelo valor de mercado da ação, que fica 9,32 bilhões atualmente, temos aí que a empresa poderia pagar 38% do seu valor de mercado em dividendos, tá? Então isso aqui já geraria um efeito extraordinário de proventos extremamente elevado. Então olhem só o potencial dessa indenização. Se a empresa não optar por pagar proventos, ela vai mesmo assim gerar valor para o acionista. Por quê? Porque ela vai integrar este dinheiro ao patrimônio líquido, tá? Se a gente somar o patrimônio líquido atual da Sanepar, que está em 10,56 bilhões, podemos ter um novo patrimônio líquido de 14,16 bilhões de reais. O que dividido pela quantidade de ações da empresa, temos um novo VPA de 9,37, tá? 9,37, no caso, dividido pela a cotação que está no momento de 6,20, temos um potencial de valorização para a Sanepar de aproximadamente 51,12%, tá? Então perceba que ela já está barata, até considerando a indenização. Sob a ótica do preço justo de Gray, a empresa está extremamente descontada, pessoal. Tá magnífico isso aqui, tá? Vezes um VPA de 9,37, temos um preço justo de 14,51, que dividido pela cotação atual, potencial de valorização de aproximadamente 134%. Então, minha visão na Sanepar, claro, ela é uma empresa que paga proventos, portanto a política dela dá uma decepcionada, tá? Até por isso que eu não me sinto seguro colocar uma grande parcela da minha carteira, porque eu vou ficar ali esperando pingar proventos e eu não vou ter aquele efeito composto. Portanto, a minha finalidade com o Sanepar é ganho de capital. Por quê? Porque é uma empresa, pessoal, que além de crescer a sua lucratividade, paga um provento razoável que eu posso enxergar numa forma de bônus, e se ela for alcançar o seu preço justo, isso pode me proporcionar uma rentabilidade alta, fora o pagamento de proventos extraordinários, que eu posso usar esse provento ou para aumentar posições em outra posição da carteira, ou se a Sanepar acabar mudando daqui para frente, voltando a ter um payout um pouco maior, talvez se ela apresentar um prêmio de risco maior, eu posso também aportar nela. Mas, pessoal, Sanepar eu olho mais como oportunidade, tá? Não olho como uma ação 100% previdenciária. A não ser que mais para frente o payout da empresa se fixe ali em torno de 40% a 50%, porque, pessoal, a única coisa que a Sanepar peca é no payout na política. Se ela tivesse uma política um pouco melhor de pagar ali de maneira trimestral, ou se ela pagasse semestral, portanto, com um anúncio já rápido após a Datacom, ela acaba demorando muito. Ela anuncia em junho, paga em dezembro, anuncia em dezembro, paga em julho. Isso aqui atrapalha muito. Portanto, tá, vamos esquecer isso. Vamos supor que ela só aumentasse o payout, já seria suficiente, porque 1 dividido por 6,20, temos ali então, se a empresa pagasse 100% de payout, 16,1%, tá? Se a empresa pagasse um payout de 40%, já seria suficiente, porque ela proporcionaria um provento acima de 6%. E se ela pagasse um payout acima de 50%, aí que seria interessante, tá? Se a empresa pagasse igual a Copasa, que tem uma política de pagar 50%, poderíamos ter um provento de 8%. Então perceba que Sanepar seria muito melhor com um payout mais elevado e com uma periodicidade de pagamento mais elevada. Portanto, infelizmente não é o caso. Mas mesmo assim é uma ação que não é porque paga bons proventos agora, não poderá gerar valor. Por isso que eu falo, pessoal, não fiquem vidrados só no dividendo. Tem outros fatores por trás da empresa que pode gerar valor, que é o caso justamente da indenização. A ação está barata. Olhem o valor que Sanepar está me gerando, 12% já, tá? Então, no final das contas, o que mais importa na sua carteira é a ação gerar valor no longo prazo. Quem sabe aí Sanepar me gere 200%. Vai-se lá saber. Por isso que eu estou acumulando posição. Claro, nesse preço eu já não gosto de acumular muito, só se o lucro da empresa dobrasse, tá? Se ela voltar abaixo dos R$6, eu posso efetuar algum aporte. Agora, minhas prioridades principais estão na BR Partners e no Banco do Brasil. E aí, pessoal, esse é o conceito da minha estratégia, né? Então perceba que eu fiz um vídeo bastante produtivo aqui para vocês. Eu não fico de blá blá blá, pessoal. Já gosto de ir direto ao ponto, mostrar a realidade de que na realidade podemos criar um bom patrimônio. Portanto, necessita de tempo, tá? Nada acontece no curto prazo.
E o Banco do Brasil, por exemplo, é uma ação que já proporcionou excelentes retornos, 9.222% ao longo de 20 anos. Então perceba que quanto mais o tempo vai se estendendo em ações, a perspectiva de rentabilidade tende a aumentar. Vejam só com este provento que eu vou receber este mês, tá? Que já vai me gerar um valor imenso na carteira, é dinheiro líquido entrando, pessoal. Eu vou pegar este provento e comprar que seja ali, ó, mais, vamos supor, 25,17, eu compro mais 122 ações do banco, fortifico a minha posição. E aí eu acabo recebendo um provento maior para Banco do Brasil, cujo eu vou pegar este provento e fazer o mesmo processo, reinvestir. E fica girando essa bola de neve, junto com os aportes do meu bolso, isso gera um efeito composto no longo prazo. Então, por isso que eu falo, outra lição que eu dou para vocês, foque no seu trabalho, foque na sua empresa, foque na sua educação, porque quanto mais cedo você conseguir aumentar os seus aportes, com mais frequência você vai investir e mais rápido você vai crescer a bola de neve, tá? E pessoal, não tenham medo de comprar ações de boas empresas quando elas caem. Não estou recomendando que vocês comprem exclusivamente Banco do Brasil, BR Parts, não estou recomendando isso. Estou apenas dizendo de que vocês precisam perder medo, porque, pessoal, o brasileiro que não corre risco não muda de patamar. Você tem que correr risco calculado, tá? Ah, eu quero ter todo o meu dinheiro em renda fixa. Pessoal, não vai adiantar, não vai. Se você quer aumento de patrimônio e ganhos com dividendos, tem que ter ativos de risco. Concordo até com Bitcoin. Por exemplo, quem comprou Bitcoin... Eu não sou totalmente contra o Bitcoin, tá, pessoal? Não sou contra. Mas, por exemplo, para mim, nesses preços não compensa. Para quem comprou Bitcoin ano passado, teve uma valorização superior a 100%. Então, percebeu, é um ativo de risco que proporcionou retorno. Basta você estudar. Claro, tem indicadores específicos para analisar Bitcoin, porque ele é, diferentemente de ações, ele é 100% quantitativo. Ali, múltiplo de Mayer, MRV, né, que mede ali o fluxo comprador dos mineradores, né, em Bitcoin. Tem ali outros tipos de análise, como indicador de medo e ganância, o halving. Então, tem vários indicadores para analisar Bitcoin. Portanto, o meu foco aqui na carteira, por enquanto, não digo que eu nunca vou investir no Bitcoin. Posso investir sim, se ele me apresentar uma oportunidade, com certeza eu posso colocar na carteira. Mas, portanto, aí, pessoal, obviamente que o Bitcoin, para mim, não é meu foco principal agora. Eu estou com foco mais aí em ações, investir em empresas, né? Que também podem me proporcionar um retorno bastante interessante no médio a longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões, macetar o dedo no like e ativar o sininho para receber todas as notificações que este canal produzir. Pessoal, ficando então por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.